Irashaimase! E aí, pessoal? Hoje eu vou fazer um vídeo que é um alerta. Um alerta para você, mulher, que tem ali perto dos 35 anos e que tem vontade de ter filho, mas que por algum motivo tem que adiar esse sonho. Pode ser porque você está estudando, correndo atrás da carreira, ou porque ainda não encontrou a pessoa certa, né? Que foi o meu caso. Eu casei com 36 anos. Você, então, que está nessa situação, assista esse vídeo, porque é um alerta, porque é muito importante a gente saber algumas informações que, infelizmente, a gente não recebe quando a gente faz nossas consultas de rotina no ginecologista. Bom, a primeira informação que eu quero dar é que, sim, é fato comprovado. É muito mais difícil para a mulher, depois dos 35 anos, engravidar. Fato comprovado cientificamente, por estatísticas, por vários estudos. Eu costumo dizer que a mulher tem prazo de validade, infelizmente, para essa questão de ser mãe, diferente dos homens, né? A partir dos 35 anos, o que acontece? A mulher passa a ter menos óvulos de menor qualidade. Então, ela vai estar menos fértil. E quando ela consegue engravidar a partir dos 35 anos, a medicina considera que já é uma gravidez de risco. Por quê? Porque a chance de ter um filho com algum tipo de anomalia genética, por exemplo, síndrome de Down, aumenta. E também a chance da mulher ter algumas complicações durante a evolução da gravidez, como por exemplo, diabetes gestacional, hipertensão, ou mesmo apresentar uma doença já de base pré-existente, também é maior. Nossa, Marcinho, que horror! Então, esquece, já era. Não, calma. A minha ideia com esse vídeo não é apavorar, desesperar ninguém. Mas, até porque eu tô com 41 anos e tô grávida de 6 meses, entrei no 6º mês de gravidez. Eu vou contar a minha saga pra vocês no próximo vídeo, de toda a história. Mas eu acredito que as coisas acontecem quando tem que acontecer, mas também acredito que a ciência, a medicina tem muito a ajudar. E a gente precisa ter, por isso, as informações reais da situação para poder ter opções e poder fazer as nossas escolhas. Isso que eu acho que é importante e é por isso que eu decidi fazer esse vídeo, ok? Bom, vou fazer um parênteses antes de continuar, porque o que acontece? Se você que está vendo esse vídeo, por algum motivo religioso ou ideológico, você tem a convicção de que a única forma que as pessoas deveriam ter filhos seria a forma natural, sem nenhuma intervenção da medicina nem da ciência, então não assista o resto desse vídeo. Por quê? Porque eu vou falar sobre as tecnologias mais avançadas, sobre congelamento de óvulos, sobre fertilização in vitro. E se você acredita que a concepção deveria ser só da forma natural, quando Deus, ou enfim, o Criador, quando fosse realmente desejo do universo, então não assista o resto do vídeo, ok? Porque eu vou ficar falando desses tipos de tecnologias da ciência e da medicina moderna. Bom, diante disso, então, vamos aos fatos que eu falei. Eu quero dar alguns números, algumas estatísticas de alguns estudos que já foram realizados e todos relacionados ao organismo da mulher e à fertilidade com o passar do tempo. Bom, nós mulheres já nascemos com todos os óvulos que a gente vai ter para o resto da vida. Então a gente não produz óvulos. Quando a gente nasce, inclusive, a quantidade de óvulos é gigante. Você fala, nossa, 1 milhão de óvulos quando a gente nasce. Só que o que acontece? Quando a gente entra na adolescência, na puberdade, quando a gente começa a menstruar, esse número já caiu para ali perto dos 400 mil óvulos. E desses, na verdade, só cerca de 400 a 500 é que vão realmente ser óvulos, vão ser ovulados, vão ser óvulos disponíveis para fecundação. Então, a gente tem esse número limitado de óvulos, que a gente já nasce com eles, e o que acontece? Eles vão envelhecendo com a gente e vão perdendo, por isso, a qualidade. É isso que acontece. Já o homem, como eu falei anteriormente, ele produz os espermatozoides, né? E acaba podendo ser pai a qualquer hora. Eu acho isso uma injustiça, mas tudo bem. É assim que é. Então a gente precisa ter consciência
desse fato. Bom, e aí tem alguns estudos que demonstram, por exemplo, que para uma mulher com 30 anos que deseja ter filho, ela decide começar a tentar, digamos assim, com o marido a ter filhos, a chance de dentro de um ano ela conseguir é de 75%, muito alta. Já uma mulher que decida começar a tentar ter filhos a partir dos 40 anos, essa porcentagem de que dentro de um ano ela consiga realmente ter um filho, cai para cerca de 40%, 44%. Cai bastante. Não, mas ainda é bastante, Marciana. Porcentagem é aquela coisa triste, né? Pode ser que 98% das pessoas consigam alguma coisa e você esteja nos 2% que não consegue, né? Então, já cai para metade, para menos da metade. Bom, o que mais que tem, né, nesse mesmo estudo de Leridon? Eles falam também que pesquisaram entre mulheres casadas as taxas de infertilidade. Infertilidade nas mulheres que têm entre 20 e 24 anos é de cerca de 6% só. Já para as mulheres a partir de 35 anos, sobe a taxa de infertilidade para 30%. E no caso de mulheres de 40 a 44 anos, sobe para 64%. Então, aumenta muito mesmo a questão da infertilidade e diminui muito a chance de uma gravidez natural em porcentagens, né? E o que significa essa questão da qualidade dos óvulos, então? Aquilo que eu falei, o óvulo, conforme vai perdendo qualidade, vai ficando mais velho, a chance de você ter um aborto é maior, a chance de malformação é maior, de anomalias cromossômicas, como eu disse, como exemplo a síndrome de Down. Então, essa qualidade do óvulo, presta atenção, é muito importante. Então, até os 35 é o que se diz, o que diz a medicina, que a qualidade do óvulo ainda é boa. Bom, vamos guardar essa informação. Mas existe a fertilização in vitro, né? Sim, existe a fertilização in vitro, que é uma técnica muito avançada, que você, teoricamente, escolhe o melhor óvulo com o melhor espermatozoide para gerar os embriões. Bom, mas existem estudos também com relação à fertilização in vitro que mostram o seguinte: a partir dos 40 anos, as chances de dar certo uma fertilização in vitro também caem muito. Bom, então, se para uma pessoa que tem de 25 a 29 anos, a chance de dar certo uma fertilização in vitro é de 41%, essa chance para uma pessoa de 40 anos ou mais cai para 15% de sucesso na fertilização in vitro, ok? Bom, muita informação, ai meu Deus, né? Bom, um outro estudo de uma universidade de Nova York avaliou a taxa de gravidez de fertilização in vitro, mas com relação a ser do próprio óvulo da mulher, tá? Lógico que se você quer ter um filho, você quer que seja do seu óvulo, mas, infelizmente, quando a mulher tem a partir de 40 anos, a chance dela conseguir, mesmo que seja com fertilização in vitro, ter um filho com o óvulo dela e o espermatozoide do marido, vai caindo. Quando ela faz aos 40 anos, a taxa é de cerca de 20% de sucesso. Quando vai para 42 anos, por exemplo, já cai para 11%. E a chance de uma mulher com 43 anos conseguir sucesso numa fertilização in vitro, tendo o óvulo dela mesma, cai para 2,8%. 2,8%. Bom, então... E aí, nesse caso extremo, de não conseguir com o próprio óvulo dela, existe a questão da ovodoação, né? Que no Brasil tem que ser anônima, não pode ser comercializado. Você teria um filho com o óvulo de uma doadora anônima, que nem pode ser parente, enfim, tem várias normas no Brasil, exigências do Conselho Federal de Medicina e leis, enfim, que regem isso. Mas que, no fundo, não é o que a gente quer, né? A gente queria ter um filho nosso mesmo. Bom, então, o que
a gente faz quando a gente, por exemplo, não encontrou o par perfeito, como foi o meu caso? Você teria como garantir, né, esses óvulos com mais qualidade? Porque você quer ter um filho, não é o momento ainda, porque você não achou a pessoa certa, e eu faço o quê? Aí é que entra a questão da medicina, da ciência, que eu acho maravilhoso, que tem evoluído tanto, porque existe o procedimento de congelamento dos óvulos. É um procedimento que permite que os óvulos fiquem congelados por tempo indeterminado. E aí ele vai estar com aquela qualidade de quando você coletou. E o ideal, segundo os médicos, é que isso seja feito até os 35 anos. Inclusive, essa questão de congelamento dos óvulos em outros países ela é tão natural que, por exemplo, empresas como o Google, o Facebook, eles já têm um programa de incentivo e eles mesmos oferecem o procedimento para suas funcionários. Então, o Facebook faz isso, é coberto para todos os trabalhadores do Facebook, por exemplo, desde 2014, fazer o procedimento para congelar os óvulos. Por quê? Porque tem se tornado cada vez mais natural que as mulheres corram atrás, né, do sucesso, das suas carreiras e queiram estar numa situação mais estável antes de ter seus filhos. Infelizmente, isso é lá, né, nos Estados Unidos. Mas essa é a realidade. Bom, então tá, Marcinha, você já conseguiu me deixar desesperada. E como é que eu faço então? Se eu pudesse voltar no tempo, né, lá quando eu tinha meus 35 anos e ainda não tinha encontrado o meu marido, Alessandro, maravilhoso, eu teria, diante de todas as informações que eu tenho hoje, eu teria optado por fazer a coleta de óvulos e congelá-los, com certeza. O procedimento em si é mais caro, mas manter os óvulos congelados não é. E isso te permitiria uma tranquilidade posterior. Pode ser que você nem precise? Pode. Pode ser que você encontre seu par perfeito, que você consiga engravidar naturalmente e que você não precise daqueles óvulos. Mas se você vier a precisar, você terá óvulos com bastante qualidade ainda de quando você era mais novinha. Bom, as indicações principais que a medicina dá para fazer esse procedimento de congelamento de óvulos são 3. A primeira é quando a mulher tem câncer e ela vai precisar passar por um tratamento, né? Então ela faz o congelamento de óvulos antes. A segunda é para mulheres que tenham no histórico da família casos de menopausa precoce. E a terceira é exatamente essa que nós estamos tratando aqui, que é quando a mulher, por motivos pessoais, por motivos quaisquer, ela tem que adiar o sonho de ser mãe e aí ela opta por fazer o congelamento dos óvulos. Bom, o objetivo desse vídeo, como eu disse, não é gerar pânico, mas é dar informações que infelizmente a gente não recebe. Eu gostaria de ter recebido antes, assim, na lata, digamos assim. E eu vou fazer outros vídeos para contar, como eu disse, a história toda dessa minha gravidez, explicar um pouquinho melhor a questão do congelamento de óvulos, do congelamento de embriões, da FIV, fertilização in vitro. Mas eu também vou colocar vários links aqui na descrição do vídeo, que são estudos e coisas interessantes que tem a ver com esse assunto, ok? Então fica meu alerta, conversem com seus ginecologistas, procurem se informar, porque isso é super importante para a nossa vida e muitas vezes a gente não tem as informações necessárias para poder tomar as decisões, ok? Então é isso, até a próxima, domo arigatou.